Olá pessoal, por meio desse vídeo nós iremos falar sobre o nosso projeto de extensão curricular. É um projeto de leitura do livro O Cortiço, escrito por Aloísio de Azevedo em 1890. Aloísio ficou conhecido por ser jornalista, romancista e diplomata. Nasceu em 14 de abril de 1857 e morreu em 21 de janeiro de 1913. O livro conta a saga de um português chamado João Ramon, que busca o enriquecimento a qualquer custo. Ramon é dono do cortiço, da taberna e da pedreira. E para atingir seus objetivos, João Ramon explora seus empregados dia e noite. Um certo dia, João Ramon conhece uma escrava chamada Bertoleza, que logo vira sua sócia e amante, passando a ajudá-lo dia e noite. Concorrente de João está Miranda, um comerciante bem-sucedido que trava uma briga com o taberneiro por um pedaço de terra para aumentar seu quintal. João Ramon, devido à rivalidade e inveja da condição social superior de seu concorrente, começa então a trabalhar cada dia mais, cortar gastos no intuito de enriquecer. Porém, quando Miranda recebe o título de barão, Ramon percebe que não basta ter dinheiro. É necessário ter uma posição social reconhecida. Depois de passar por várias mudanças, como usar roupas elegantes, ir a teatro, frequentar lugares requintados, João Ramon traça uma estratégia. Decide pedir a filha de Miranda em casamento. Porém, há um empecilho, que é sua amante Bertoleza, que ao perceber a intenção de Ramon, passa a exigir metade dos bens que o ajudou a construir. Então, João Ramon, para se livrar de Bertoleza, a denuncia como escrava fugida. E em desespero, Bertoleza comete suicídio, deixando assim o caminho livre para João se casar com a filha de Miranda. Aqui podemos ver bem que o ser humano é capaz de fazer para elevar sua posição social. A ganância por um reconhecimento social pode cegar a pessoa, induzindo a mesma a passar por cima de seus escrúpulos e caráter. O livro destaca muito a questão da ganância e ambição. Comparando com a atualidade, podemos dizer que a obsessão por dinheiro e status social está presente no convívio social hoje em dia, o que leva algumas pessoas a se deixar levar por caminhos mais fáceis em busca de interesses monetários, mesmo que isso tenha que passar por cima de princípios éticos e morais. A ganância por dinheiro está tão evidente na atualidade que podemos dizer que mesmo nesse momento de pandemia ao Covid-19, uma parte da população, principalmente de classe média e alta, está mais preocupada com o dinheiro do que com a saúde, levando-os a não respeitar tão seriamente o isolamento social. E nós gostaríamos de agradecer ao professor Nelson, que nos orientou a fazer esse vídeo. Oi, gente! Hoje nós viemos aqui para contar para vocês um breve resumo sobre o livro O Cortiço. Bom, essa história se passa em Botafogo, na qual o protagonista era João Romão, que era um empregado de um vendeiro, no qual lhe deixou uma grande quantia de dinheiro e tudo que tinha. Ele era um avarento e tinha muita ânsia de ganhar dinheiro. Dormia na banca, se privava de sair, de gastar, para poder economizar o máximo que podia. Tinha uma vizinha chamada Bertoleza. Ela era quitandeira e tinha uma boa clientela. Escrava de um velho e tinha que enviar para seu dono uma quantia em dinheiro. Bertoleza tinha uma meta de conseguir sua carta de alforria. E após o homem com quem Bertoleza era
amigada, João resolveu se aproximar da escrava. Tornou-se confidente e conselheiro. Passaram então a trabalhar e morar juntos. João Romão acaba enganando a escrava com uma suposta carta de alforria. Juntando a economia da venda e da quitanda, foi possível que ele comprasse a pedreira. E foram construindo 3 pequenas casas para alugar no terreno atrás da venda. Grande parte do material que era usado nas construções era roubado por ele, Bertoleza. Durante essas construções, um sobrado do lado direito da venda do seu Romão havia sido vendido para um português chamado Miranda, negociante que havia se mudado para o centro de Botafogo, com a sua esposa Estela e sua filha Zulmira. Então, Estela, ela era adúltera e Miranda só não a deixava porque ela tinha um dote que a mantinha na classe social mais elevada, além de que essa separação o levaria para um escândalo familiar, que o traria prejuízo para os negócios. Miranda tinha interesse na parte dos terrenos de Romão e João queria parte da terra do Miranda para construir mais casas e como nenhum queria vender para o outro, criou-se uma rivalidade entre os dois portugueses. Então João disse a Miranda que fizesse um muro para separar o cortiço do sobrado. O cortiço então vai crescendo e já contavam com várias casas. Entre os moradores estavam Leocádia e seu marido Bruno, que vivia bêbado. Ela tinha planos de se alugar como ama de leite. Mas para isso precisava de um filho, porém ela era estéril. Também existia Paula, que era chamada de bruxa, mas era bastante procurada pelas pessoas quando precisavam de tratar doenças ou ficar sabendo de alguma fofoca. Também tinha Pombinha, moça jovem, filha de Dona Isabel, bem vestida e educada. Ela tinha 18 anos e ainda não havia menstruado. Tinha amizade com muita gente de dentro e fora do cortiço, como Leonire, uma prostituta que vinha visitar os moradores, pois era madrinha da filha de um dos casais do cortiço. Havia se mudado para o cortiço também Jerônimo e sua esposa Piedade, ambos portugueses. Ele veio para trabalhar na pedreira de Romão, sendo um homem muito prestativo, bastante trabalhador, e ela era lavadeira. Existia também Rita Baiana, jovem brasileira festeira, que vivia nas rodas de samba. Em uma dessas festas, Jerônimo avistou Rita e se apaixonou. Certo dia, Jerônimo estava doente e Rita foi visitá-lo. Levou café para ele e isso acabou se tornando um costume do português, fazendo com que ele se abrasileirasse. Porém, Rita era envolvida com um capoeirista chamado Firmo. Os dois entraram em confronto em uma briga séria e Firmo cortou a barriga de Jerônimo com uma navalha. Logo após isso, Firmo fugiu antes da polícia chegar. Enquanto isso, Pombinha foi abusada por Leoni durante o período que sua mãe Isabel dormia, e ela acabou menstruando um pouco tempo depois. Já podia se casar com o pretendente que era planejado por Dona Isabel, fazendo com que ambas fossem para uma classe mais elevada, onde estavam acostumadas. Porém, esse casamento não durou muito tempo, pois Pombinha largou tudo para se tornar prostituta e ser amante de Leoni. João Romão ficou sabendo do título de barão que Miranda recebeu, então ficou bem pensativo. Isso incomodava, o que foi bom para Miranda, pois ele gostava de se sentir superior ao seu vizinho. A partir de então, João mudou de atitude, reformou a casa à venda e outras partes, além das próprias roupas, tornando-se mais sociável e fino. Bertoleza não gostou da mudança que João estava tomando. Ele começou então a visitar Miranda, frequentando sua casa todos os domingos, tornando-se amigo da família. Jerônimo, após se recuperar, queria se vingar de Firmo, planejando sua morte, mas com 2 comparsas. E assim o fez. Rita foi informada pelo próprio português e se envolveram, a partir de então, planejando fugir para algum outro lugar. No dia seguinte ao assassinato, Piedade estava procurando seu marido. Porém, ao saber que Firmo havia morrido e que Jerônimo tinha sido visto com mais 2 homens, ligou os pontos e deduziu que havia sido deixada e trocada por Rita Baiana. Durante essa confusão, houve um furdunço no cortiço, envolvendo muitas pessoas, e acabou sendo incendiado por Paula, a bruxa, que ateou fogo na própria casa e morreu rindo queimada. Durante o incêndio, um homem que vivia pedindo dinheiro, esmola, que morava na pior casa do cortiço, correu para pegar suas garrafas que tinha tudo o que acumulava, porém estava fraco por causa da fumaça. Então o Romão se aproveitou da situação e lhe tirou todo o seu dinheiro. Usou o dinheiro para a reconstrução do cortiço. Dessa vez, maior, mais sofisticada, até o nome que era Cortiço São Romão passou a se chamar
Avenida São Romão. E já não tinha apenas moradores pobres, havia também pessoas de classes sociais mais altas. João planejava se casar com Zulmira, com a ajuda de Botelho, um velho que morava na casa de Miranda de favor. Nessa situação, Bertoleza, que trabalhava de dia a dia, sem descanso, tornava-se um obstáculo para os planos de João. Pois se Miranda soubesse que João estava amigado com a escrava, o casamento poderia ser cancelado. Então, de alguma forma, Romão deveria se livrar de Bertoleza a denunciar como sendo uma escrava fugitiva. Ela já tinha escutado João comentar com Botelho que ele precisava se livrar dela. Ela se matou, usando uma faca que havia ali por perto. Algum tempo depois, uma comissão abolicionista, que estava crescendo, passa pela casa de João e entrega um diploma de sócio benemérito. Ironicamente, pois ele promoveu a escravidão usando Bertoleza, enganando ela até a morte e mesmo assim é visto como um bom moço. Bom, gente, esse foi um trabalho do terceiro período de farmácia. O livro escolhido foi O Cortiço. Os alunos quais participaram foram eu, Dulce, Lucas, Elaine, Maicon, Rafael. O professor que auxiliou e ajudou muito a gente foi o professor Nelson e a matéria da professora Cássia Bard. É isso, fim. Valeu. Fala, pessoal do YouTube! Tô no YouTube, papai! Segura a gente! Quem disse que ele ia brilhar? Quem achou que nós estávamos mal? Comece a ler um pedacinho atrás. Fala! Para Miranda, pois ele gostava de se sentir superior ao seu vizinho. A partir de então, João mudou a atitude e reformou a casa. Olá, eu sou a Gabriele, aluna do terceiro período de farmácia, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o livro Cortiço, escrito por Aloysio Azevedo, que tem os personagens principais João Romão, sendo o dono do cortiço, a sua amigada ou amante Dona Bertoleza, que antes era escrava, e também Miranda, que é um homem rico que mora com sua família ao lado do cortiço, a sua esposa Dona Estela e a sua filha Zulmira. Como eu disse, João Romão era dono do cortiço e também era dono de algumas quitandas daquele cortiço, onde a comunidade carente que ali viviam comprava as coisas com ele também. E a Dona Bertoleza é uma amigada que sempre o ajuda, sempre o apoia, sempre está ali trabalhando junto, né? Mas com o passar do tempo, João Romão acaba invejando da vida de Miranda, porque Miranda tem uma vida social melhor, tem condições melhores, tem uma casa melhor e frequenta lugares melhores. Assim também a sua vestimenta, que era diferente, né? Por conta da sua posição social. E João Romão se inveja com tudo aquilo, então ele passa a querer ter a vida que Miranda tinha. Então, com isso, João Romão ele começa a se vestir diferente, começa a frequentar lugares diferentes, e sendo assim, a Dona Bertoleza acaba ficando em descanteio. Ela passa a cuidar de toda a administração do cortiço e principalmente da quitanda, trabalhando muito. E com isso ela entra numa profunda tristeza, porque João Romão não dá mais atenção a ela e nem cuida dela. E com o passar do tempo, com toda essa fissura pela vida de Miranda, João Romão também decide ter uma relação com o Zulmira. Só que antes, para que isso acontecesse, ele precisava tirar a Bertoleza de sua vida, né? E ele então tem uma ideia que é entregá-la novamente, sendo que antes ela era uma escrava. E quando Bertoleza se depara com essa situação, desses homens vindo buscar ela e daquelas amarrações todas, ela acaba se suicidando na frente de todos. E aí o livro termina aí. Trazendo para nossa realidade, o personagem João Romão representa muitas pessoas que são influenciadas pelo meio, né? Às vezes pessoas que não têm condições de ter uma vida aparentemente melhor, mas elas estão ali querendo buscar, às vezes deixa as prioridades de lado para ter uma vida de aparência de acordo com o que eles acham que é referencial para eles. E a personagem Bertoleza é o que representa mais o que a comunidade carente vive. Nós podemos citar
a Rocinha, nós podemos citar a Mangueira, onde pessoas realmente carentes, trabalhadoras, não vê esperança de futuro melhor, porque Bertoleza não via. Por isso que diante daquela situação ela acabou de se suicidando. E assim também acontece no nosso dia a dia. As pessoas não vê esperança de vidas melhores e diante da situação complicada acabam se suicidando. A gente vê que o número tem aumentado drasticamente ano após ano. E é uma realidade que nós podemos trazer. Então o livro Cortiço relata sim o cotidiano da comunidade carente, a falta de esperança dessas pessoas e também a influência do meio de acordo com a sua posição social.